Oi pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de trocas de calor. No vídeo 3 a gente parou na equação fundamental da calorimetria. Vimos que a quantidade de calor depende da massa do corpo, do calor específico, ou seja, do material de que ele é constituído e da variação de temperatura, certo? E chegamos a essa equação, Q igual a M vezes C vezes ΔT, que permite a gente determinar a quantidade de calor necessária que um corpo ele vai precisar receber ou perder para sofrer uma certa variação de temperatura, certo? Eu disse para vocês que essa equação nós utilizamos quando o corpo ele sofre variação de temperatura. Lembrando que é um efeito mais comum, mas ele não é o único que vai acontecer quando o corpo ganha ou perde calor, certo? Quando o corpo ele recebe uma quantidade de calor, perde uma quantidade de calor que promove uma variação de temperatura nesse corpo, nós dizemos que este calor é um calor sensível, certo? Ele recebeu uma quantidade de calor sensível, que sensibilizou as moléculas, as ligações entre as moléculas, fazendo com que houvesse uma variação de temperatura. Quero destacar para vocês o calor específico, certo? O calor específico, ele é uma característica própria do material. Quanto maior o calor específico, mais difícil é o aquecimento ou esfriamento desse material ou substância, certo? Ou seja, menor é a sua variação de temperatura quando recebe ou perde a mesma quantidade de calor ou energia térmica. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente pode pensar no calor específico como a medida da resistência que a substância cria para a mudança de variação de temperatura quando ocorre trocas de calor. Bem, partindo da equação fundamental da calorimetria, eu posso organizar essa equação para a gente poder calcular o calor específico, certo? Eu pego todo esse membro, que a gente tem este hábito, né, de coloco no primeiro e este aqui no segundo. Eu faço a inversão, troco aqui, certo? E aí vai ficar como? Vai ficar M vezes C vezes ΔT igual a Q. Quero calcular só o C, então eu vou deixar ele isolado. E o M e o ΔT vai para o outro membro dividindo. E aí a gente chega nesta fórmula, o calor específico vai ser igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Daí vem a unidade de medida, a quantidade de calor é o cal, dividido por quem? Pela massa, que é o grama, vezes quem? A variação de temperatura, que é o grau Celsius. Ok? Lembrando, calor específico é uma característica própria do material ou da substância na qual o corpo é constituído. Por exemplo, o ferro tem um calor específico, o vidro tem outro calor específico. Então, eles vão receber e perder calor de forma diferente, certo? E assim, cada material tem uma organização molecular diferente, logo cada material vai ter um calor específico próprio. Serão diferentes. O calor específico do ferro, do alumínio, do ouro, do cobre, da prata, do chumbo, cada um deles vai ter um calor específico diferente, porque é a característica própria daquele material no qual ele é constituído. E o que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é uma característica própria do corpo. Não confundam com o calor específico. O calor específico é a característica própria da substância ou do material no qual ele é constituído. Aqui não, a capacidade térmica é uma característica própria do corpo. E o que seria essa capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius, certo? E não mais da substância. A substância é o calor específico, daqui é do corpo. Então, eu tenho um corpo e eu quero aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, certo?
para fazer essa elevação ou essa diminuição, eu estarei observando a sua capacidade de receber calor ou de perder calor, certo? Então, partindo da equaçãozinha aqui do calor específico, ó, C é igual a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Como eu falei para vocês, a capacidade térmica seria o quê? A quantidade de calor necessária para que o corpo sofra uma variação de temperatura. Então, eu posso dizer que a capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A unidade de medida de capacidade térmica é a caloria vezes o grama. Aliás, dividido por grama. Caloria por grama, certo? E isso nas unidades comuns que nós utilizamos, porque pode ser o joule por quilo também, certo? Então, voltando para cá, para a fórmula do calor específico. O calor específico vai ser a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação da temperatura. Mas que é a quantidade de calor sobre a variação da temperatura? Essa relação vem aqui, nada mais é do que a nossa capacidade térmica. Então, eu posso tirar tudo isso aqui e botar a capacidade térmica nessa posição. Então, o calor específico vai ser igual a quem? A capacidade térmica dividido pela massa. Aqui eu faço meio pelos extremos e eu chego à conclusão que a capacidade térmica é igual a o calor específico do corpo vezes a massa. Então, nós temos aqui duas formulazinhas para poder calcular a capacidade térmica, certo? Bem, com isso, agora nós vamos praticar. Vamos agora para alguns exemplos, utilizando essas equações que nós já estudamos. Nós estudamos a da quantidade de calor, a do calor específico, a da capacidade térmica. Lembrando que tudo isso aqui veio dessa, certo? Da equação fundamental da calorimetria. Vocês não precisam decorar tudo isso, não. Só precisam lembrar dessa e saber organizá-la para determinadas situações. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Um corpo com 250 gramas, ao absorver 930 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius. Gente, sempre que você observar uma questão, seja física, química ou qualquer uma, interprete bem a questão. E nas exatas é importante vocês sempre observarem as unidades de medida, que ela já te diz do que se trata, certo? Então, grama, quilos, miligramas, tudo são unidades de medida de massa, então aquele valor se trata da massa. Joule, calorias, é unidade de medida de energia, e de qual que nós estamos tratando? Do calor, certo? Graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, é a unidade de medida de temperatura, então aquele valor se trata da temperatura. Então, observar a unidade de medida é muito importante, porque já nos ajuda a interpretar a questão do que se trata aquele valor. Então, continuando. Utilizando as informações sobre calores específicos apresentado na página 24, certo? Estou falando do livro que nós utilizamos. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Esse livro aqui, certo? Então, nós vamos observar a página 24. Na página 24, nós temos uma tabela com os calores específicos de algumas substâncias, certo? Esses calores específicos das substâncias estão entre 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Estou observando esta tabela. De que substância pode ser constituído esse material? Então, queremos saber de que substância esse corpo ele é constituído. Para isso, eu vou lembrar o quê? Que a identidade do material é definida pelo calor específico. Então, eu vou calcular o calor específico. E a tabela também apresenta os calores específicos. Então, obviamente, eu vou ter que calcular o calor específico para comparar lá na tabela, certo?
E como é que eu faço para calcular o calor específico? Aí você lembra desta fórmula, que o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Certo? Então, nós vamos precisar do Q, do M e do ΔT. Aí, você tem que lembrar que o Q é quantidade de calor. E qual é o valor da quantidade de calor apresentado na questão? 930 calorias. Como é que eu compreendo que esse aqui é a quantidade de calor? Pela unidade de medida e que este corpo ele está absorvendo isso aqui. Ele vai absorver uma quantidade de calor. Ele vai perder uma quantidade de calor. Então, eu separo aqui nos dados, que é igual a 930 calorias. Preciso da massa. Então, o corpo com 250 gramas. Isso aqui se refere a quem? Gramas. Massa. Você poderia observar em algumas questões um corpo de massa igual a. Então, já te leva a entender que aquilo é se trata da massa. Mas aqui ele não diz do que se trata, mas através da unidade de medida e da interpretação que o corpo é constituído por matéria, você compreende que isso aqui corresponde ao valor da massa. Certo? 250 gramas. E precisamos da variação de temperatura. Quando esse corpo recebe essa quantidade de calor, a temperatura vai aumentar 40 graus Celsius. Se ela aumentou 40 graus Celsius, foi a sua variação de temperatura. Certo? Aqui não foi dada a temperatura inicial e nem a temperatura final. Ele te deu diretamente a variação de temperatura que esse corpo sofreu, que corresponde a 40 graus Celsius. Com esses dados, a gente vem substituindo a nossa fórmula. C é igual a Q sobre M vezes ΔT. Eu observei no vídeo que o pincel vermelho não ficou muito bom, mas eu espero que dê para vocês verem. Na próxima eu não uso mais o pincel vermelho, certo? Vou usar só o preto, que é legal. Substituindo, calor específico vai ser igual a 930 dividido por 250 vezes 40. Aí que eu multiplico isso aqui primeiro. Ó. Então, o denominador eu repeti e o numerador aqui... Aliás, desculpa, confundi tudo. O numerador eu repeti e o denominador eu vim e multipliquei. 250 vezes 40. 250 vezes 40 vai dar 10.000. Então, eu venho e divido 930 dividido por 10.000. Essa divisão aqui, ó, por esse número que pode ser escrito na forma de potência de base 10, é muito fácil de ser feita. Você não precisa nem arrumar. Só precisa ver a quantidade de zeros que tem, certo? Tem 4. Se eu estou dividindo, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quando eu não vejo a vírgula no número, ela está no final, ela está bem aqui. Então, eu vou deslocar ela quantas casas? 4 casas para a esquerda. Eu desloco 1, 2, 3. A quarta casa não existe, então eu coloco o 0. E coloco aqui a vírgula. Ó. E acrescento mais um 0. Eu costumo dizer para ela não ficar solta, né? Coloco mais um 0 aqui. Já que este número ele é um número menor do que 1. 0,0 poderia ficar 930, com o 0 aqui no final. Certo? Mas eu posso tirar ele porque ele não faz diferença. Certo? Não vai fazer diferença alguma. Lá no estudo de números decimais, você pode observar essa propriedade que você pode acrescentar zeros ou tirar zeros da parte decimal quando ele estiver no final, que não vai fazer diferença no valor do número. Então, vai ficar aqui a capacidade térmica, o calor específico vai ser igual a 0,093 calorias por grama vezes graus Celsius. Esse valor, gente, vocês podem encontrar ele geralmente em notação científica também. Algumas tabelas são apresentadas em notação científica. Aí, como é que você escreve notação científica? Daqui, ó, dessa situação, você vai deslocar 1, 2 casas para a direita, certo? Então, vai ficar 9,3. Como você deslocou a vírgula, vem um vezes 10, certo?
Esse vezes 10 vai ter um expoente, que corresponde à quantidade de casas que você deslocou a vírgula. Ela estava para cá, veio para cá, ó. Fica 9,3, então você deslocou a vírgula 2 casas. Então, vem o 2 aqui. Como esse número, ele é um número menor do que o que eu sei que ele começou com zero, isso aqui é negativo. Ok? Então, se você for olhar lá na tabela, você vai ver que este valor corresponde a que material? Ao cobre. E você poderia encontrar em outras tabelas assim, na forma de notação científica. Ok? Essa é só mais uma questão, logo virão outras no próximo vídeo. Nos acompanhe.